Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora, 6h33, 6h33, está no ar o nosso Jornal Verde Vale, né? Hoje, dia 28 de outubro de 2022, hoje uma sexta-feira e nós estamos por aqui, é claro, começando a nossa programação. Bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que estão conosco a partir de agora, conferindo as informações do Jornal Verde Vale. Hoje, sexta-feira, antevéspera do dia 30 de outubro, dia de eleições gerais, segundo turno em todo o Brasil. Estamos começando mais um Jornal Verde Vale. Bom dia também para Daliana Oliveira. Bom dia para você, Jota Pereira. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos, né? Finalizando aqui a nossa semana, hoje, último dia de jornal dessa semana, 6h34. A partir de agora, você muito bem informado no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Muito bem, vamos com os principais destaques de hoje, Wesley. Beneficiárias do programa Mães de Goiás devem trocar a senha do cartão. Corpo de Bombeiros lança operação para o período chuvoso em Goiás. Cartório Eleitoral da 21ª Zona realiza treinamento de técnicos para o segundo turno das eleições. Seus destaques, Daliana Oliveira. Goiânia pode registrar 12 graus com avanço de nova frente fria na próxima semana. Goiás amplia para R$100 mil o limite do valor de veículo para PCD com benefício do ICMS. Prazo de linhas do Pronamp sobe para 72 meses. Polícia monta cerco para prender suspeito de estupro em Mineiros, mas ele consegue fugir. Detalhes em instantes aqui no nosso Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35, 6h35, bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale, hoje, sexta-feira, 28 de outubro. Criado em 2020 para ajudar as empresas afetadas pela pandemia da Covid-19, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, terá juros mais baixos e prazo maior para pagar as parcelas. As mudanças constam da medida provisória 1.139, editado no último dia 27. O prazo das linhas de crédito passou de 48 para 72 meses. Os juros vão passar a ser definidos pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Até agora, as linhas do Pronamp seguiam a taxa Selic, juros básicos da economia, mais 1,25% sobre o valor contratado para financiamentos concedidos em 2020, ou Selic mais 6% sobre o valor contratado para financiamentos concedidos a partir de 2021. As mudanças não valem apenas para os futuros contratos. A medida provisória autoriza a renegociação e a prorrogação das operações de crédito atuais nas condições estabelecidas pela CPEC. Segundo o Ministério da Economia, os juros não serão alterados, mas passam a ser regulados pela pasta. 6h36, e os candidatos à presidência Lula e Jair Bolsonaro vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais no próximo domingo. Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições poderão votar no segundo turno, dia 30, se estiverem com o título regularizado. Quem não compareceu ao local de votação precisa justificar a ausência em cada um dos turnos e, no máximo, até 60 dias depois. É possível justificar por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas plataformas Android e iOS. O aplicativo pode ser baixado somente até amanhã. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora já são 6h37 e começa no próximo dia 31 de outubro, segunda-feira, o prazo para o cadastramento de novas senhas dos cartões Mães de Goiás. A atualização é obrigatória e deve ser feita pelas 114 mil beneficiárias do programa em todo o estado. A medida visa dar mais segurança à população com a mudança do padrão atual. A data limite para essa alteração é o dia 7 de novembro. O secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, explica como fazer. Ao entrar no aplicativo do BK Bank, a pessoa verá um ícone com o título Mudança de Senha e ao clicar nele vai seguir um passo a passo para recolher a nova senha. Aliás, escolher a nova senha. O procedimento é rápido, descomplicado e muito importante. O BK Bank é a instituição responsável pela gestão do programa.
O aplicativo da empresa, que possui o mesmo nome, é gratuito e está também disponível para download nas plataformas Android e iOS. Caso a beneficiária perca o prazo, o cartão será automaticamente bloqueado para saques até a regularização dos dados cadastrais. No entanto, os pagamentos continuarão sendo realizados. E a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, está desenvolvendo um levantamento para comprovar a ausência da influenza aviária e da doença de Newcastle em avicultura industrial. O levantamento atende um pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A repórter Osana Alves traz mais detalhes desse assunto. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, em atendimento ao Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura, está desenvolvendo um amplo levantamento para averiguar e comprovar a ausência da influenza aviária e da doença de Newcastle em avicultura industrial. O objetivo é demonstrar a ausência dessas doenças na avicultura industrial de Goiás, em conformidade com as diretrizes internacionais de vigilância para fins de comércio. Até o mês de dezembro serão coletadas mais de 4.300 amostras biológicas de aves de estabelecimentos industriais nos segmentos de reprodução, corte e postura. O levantamento visa demonstrar que Goiás mantém controle sanitário do seu plantel avícola, com foco na certificação perante a Organização Mundial de Saúde Animal e parceiros comerciais. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h39, vamos então de Brasileirão. O São Paulo não fez um grande jogo, mas arrancou uma vitória fundamental por o objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores no ano que vem. Nesta quinta-feira, no Morumbi, o tricolor paulista venceu o Atlético Goianiense por 2-1 pela 34ª rodada do campeonato, graças a um gol de Luan no último lance, depois de sair na frente de Calheri, ver Baralhas empatar e quase sofrer a virada, que só não saiu por causa das grandes defesas de Felipe Alves. O que importa para o torcedor tricolor a essa altura é o resultado. São Paulo está ainda mais forte na busca pela Libertadores e a um ponto do Atlético Mineiro, rival direto da próxima rodada. Já o Dragão, que perdeu chance atrás de chance, não consegue sair da zona de rebaixamento. A vitória levou o São Paulo aos 50 pontos, ainda em 8º lugar, a 1 de distância do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, hoje na zona da Libertadores. O Atlético Goianiense permanece com 33 na zona do rebaixamento. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h41, vamos então ao agro. A forte queda do dólar pressionou negativamente os preços da soja aqui no Brasil na última quinta-feira. Assim, o ritmo de negócio seguiu lento. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quinta-feira com preços mistos, perto da estabilidade. Como fator positivo, o mercado recebeu impulso de bons números para as exportações semanais americanas durante boa parte do dia. Como negativo, a mudança de direção do dólar frente a outras moedas, revertendo para a forte valorização, limitou o impacto positivo dos sinais da demanda aquecida. A firmeza da moeda norte-americana serviu de pretexto para um movimento de realização de lucros. As exportações líquidas norte-americanas de soja referentes à temporada 2022-23, com início no dia 1º de setembro, ficaram em 1.026.400 toneladas na semana encerrada no dia 20 de outubro. A China liderou as importações com 1.115.600 toneladas. Analistas esperavam exportações entre 800.000 e 1.300.000 toneladas. As informações foram divulgadas pelo Departamento de Agricultura americano. Jornal Verde Vale. 6h42 e agora vamos direto para Brasília. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Eleição domingo, decisão do futuro do país, do futuro de nós todos, de nossos filhos. E a Justiça Eleitoral vai ficar devendo um esclarecimento sobre essa história do desequilíbrio na propaganda eleitoral radiofônica, que tem que ser igual para os dois candidatos. E foi desigual, segundo a auditoria de uma empresa de Santa Catarina que costuma auditar 5.000 emissoras de rádio, prestando serviço aos anunciantes para saber se o
se a publicidade está sendo mesmo publicada tal como foi paga e programada. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente recusou a notícia crime, dizendo que estão querendo tumultuar a eleição. Eu nunca vi isso de juiz recusar uma queixa, né? Enfim, né? Aliás, a queixa nem vai para juiz, né? A queixa vai para o delegado, vai para o Ministério Público. O juiz é mobilizado pelo Ministério Público. Isso não está acontecendo mais aqui no Brasil, porque o pessoal do Supremo não dá muita bola para o Ministério Público mais, embora a Constituição diga nos artigos 127 e 129 que o Ministério Público é essencial e que o Ministério Público é que é o autor da ação, né? Mas, enfim, esses são os novos tempos que o Senado vai ter que resolver a partir de fevereiro. Então, temos esse caso, que não foi esclarecido, inclusive com a exoneração de um funcionário de confiança, que de repente saiu por assédio moral. De repente, véspera de eleição, com um papel importante, que é o encarregado do pool das emissoras de rádio, que põe à disposição das emissoras, né? E aí não foi ninguém, o que aconteceu não ficou apurado. Um advogado, Arthur Hermógenes Sampaio Júnior, moveu uma ação, uma queixa de prevaricação contra Alexandre de Moraes, mas não adiantou nada e caiu nas mãos do colega dele, Lewandowski. Lewandowski disse que não cabe ação, que não tem nenhuma base, que é uma outra coisa estranha, né? Não sei se vocês já tinham visto isso em algum lugar. O colega julga o colega defende o colega, né? É estranho. Assim como eu mostrei para vocês que os 3 ministros do Supremo que estão no TSE, que fizeram a resolução, depois julgam a resolução no Supremo e votam a favor dela. Nunca se viu nada igual. Ainda ontem, numa mesa com 80% de advogados, eu comentei isso e eles nunca viram isso também, né? São coisas estranhas que espero que o Senado brasileiro resolva. Bom, o PDT tentou acabar com o empréstimo com base no Auxílio Brasil. Entrou no Supremo, caiu nas mãos do ministro Nunes Marques e disse, olha, a alegação do PDT, as pessoas vão se endividar. Claro, quem tira empréstimo se endivida, né? Agora, compete ao banco avaliar se a pessoa tem condições de pagar. É 40% do Auxílio Brasil. O TCU também andou se metendo com a Caixa Econômica, dizendo que a Caixa Econômica não pode dar esse empréstimo. Isso é uma questão interna da Caixa Econômica que assume os riscos. As pessoas estão precisando, o Natal vem aí, né? Outra questão que eu achei estranho, né? O Roberto Jefferson agora teve a prisão preventiva decretada. Ele estava em prisão em flagrante, né? Porque atirou contra policiais. E o ministro Alexandre de Moraes diz que, abre aspas, utilizou armamento de alto calibre, fuzil 5,56, fecha aspas. Sabe qual é o calibre? 22. 5 milímetros, 5,5 milímetros equivale a 0,22 de polegada. É a mesma coisa, é o calibrezinho 22. Utilizou o armamento de alto calibre. Pois é, pode ser de alta potência. Esse calibre não. É o que a gente espera que o juiz esteja atento. Por falar nisso, vai ter Copa do Mundo, né? Eu lembrei hoje de manhã, ontem à noite, vai ter Copa do Mundo no Catar e todos nós esperamos que os juízes que apitarem jogo do Brasil sejam isentos, não apitem impedimento na hora do gol do Brasil, nem inventem pênalti na hora de gol contra o Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Em 2022, foram registrados mais de 65 mil novos casos de câncer de mama. Faça parte da prevenção do Outubro Rosa. Escolha o CDM para sua mamografia, o equipamento mais moderno da região, 100% digital e com uma equipe 100% qualificada. Entre em contato pelo telefone 3661-3148, WhatsApp 64995199680. 6h47, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira e já vamos registrar para você. Tem frente fria por aí.
Goiânia pode registrar 12 graus centígrados com o avanço dessa frente fria na próxima semana. Campanha reforça o papel do exercício do voto antes do segundo turno. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h55, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Muito bom dia para você que se liga aqui na número 1 da região. Substituir veículos antigos e mais poluentes por outros mais novos e que emitem menos gases. Esse é o objetivo do programa Frota Mais Verde, recém-lançado pelo Ministério do Meio Ambiente. De acordo com o ministro Joaquim Leite, entrevistado do programa A Voz do Brasil, nosso país tem mais de 2.300.000 caminhões e cerca de 900.000 tem mais de 30 anos. A frota de veículos leves tem cerca de 45 milhões de automóveis e cerca de 26 milhões são anteriores a 2013, foi o que disse o ministro. Leite explicou que o programa dará um bônus para quem sucatear o veículo com mais de 30 anos por meio da criação de um fundo garantidor com juros mais baratos para que a pessoa possa comprar um veículo mais moderno, menos emissor e com menos impacto ambiental. Durante a entrevista, o ministro também declarou que o Brasil quer se apresentar como um fornecedor de energias verdes para o mundo na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que será realizada entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito. 6h55 agora. Olha, no próximo domingo será realizado o segundo turno das eleições. Uma campanha criada pelo Instituto de Referência Negra Peregum e Uneafro Brasil visa incentivar e conscientizar os cidadãos sobre a importância de comparecer às urnas e exercer o direito do voto. O repórter Bruno Moreira traz mais informações deste assunto. Quais são os fatores que estão em jogo e que motivam a sua escolha nas eleições deste domingo? Seja em nível nacional ou estadual, refletir sobre temas como segurança pública, educação e combate à fome é uma missão defendida por uma campanha do Instituto de Referência Negra Peregum e pela Uneafro Brasil. Mas além de tratar de assuntos que falam da preferência do cidadão diante da urna, a iniciativa também sensibiliza o eleitor sobre a importância de votar. É o que destaca a diretora de Incidência Política do Peregum, Sheila de Carvalho. É importante que a gente incorpore isso enquanto um direito. Então, tiveram batalhas para que a gente pudesse votar, ditaduras foram superadas, né, para que a gente tivesse uma democracia que valorizasse o voto de cada um. E é importante, nesse momento, a gente conseguir fazer com que as vozes de todas e todos também se imperem nas urnas. Os candidatos têm sido cobrados a demonstrar compromisso com a defesa e com o alcance do direito ao futuro para a população jovem, principalmente pessoas negras ou em situação periférica. Isso passa por um Estado e um país que combatam a fome e ofereçam educação e saúde de qualidade, assim como uma política de segurança pública que não incentive a violência. Esse ponto é destacado por Douglas Belchior, que é o cofundador da União de Núcleos de Educação Popular para Negras, Negros e Classe Trabalhadora. Deve ser uma política voltada à defesa da vida. Então, uma política de segurança pública como um todo, que é composta pela ação da polícia, ação ostensiva da polícia, mas também a sua capacidade de investigação e resolução de problemas, de crimes, de um sistema judiciário que seja justo e não seletivo e não racista como de um sistema carcerário que seja humano e que recupere o cidadão para ele conviver na sociedade e não que seja uma masmorra de tortura para quem passa por ali, quando volta pior. Essa preocupação é reforçada por números. A cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil, segundo o mapa da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Agora 6h59, daqui a pouquinho a gente volta e daqui a pouquinho também tem horário eleitoral gratuito aqui na nossa programação. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil.
7h17, já de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira, logo após o horário eleitoral gratuito. Olha, o Ministério da Saúde recebeu ontem a primeira remessa de doses contra a Covid destinado a crianças de 6 meses a menores de 3 anos. Com 1 milhão de doses, o lote de imunizantes produzidos pela Pfizer e autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, e será destinado a crianças com comorbidades dentro da faixa etária estabelecida. De acordo com a pasta, o lote vai passar por análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde para avaliação e controle de qualidade ao longo dos próximos dias. As orientações relacionadas à aplicação ao público-alvo e à distribuição das vacinas por estado devem ser publicadas em nota técnica a partir da próxima segunda-feira. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. E o empresário sul-africano Elon Musk concluiu a compra do Twitter na noite desta quinta-feira, segundo a Reuters. Após 6 meses de negociações com a rede social, o fundador da SpaceX e do Tesla pagou 44 bilhões de dólares, algo em torno de 235 bilhões de reais pela nova aquisição. Musk demitiu o presidente executivo do Twitter, Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Siegel e o chefe de assuntos jurídicos e de políticas, Vijaya Gage. Anteriormente, o empresário os acusou de enganar ele e os investidores da plataforma sobre o número de contas falsas na mídia social. De acordo com fontes que estavam no local, Agrawal e Siegel estavam na sede do Twitter em São Francisco, nos Estados Unidos, quando o acordo foi fechado e foram escoltados para fora da empresa. Até agora, nenhum deles se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19, vamos então às notícias do estado. Governador Ronaldo Caiado assinou um decreto na última quarta-feira que aumenta de 70 mil para 100 mil reais o valor para a aquisição de veículo para pessoa com deficiência com benefício do ICMS. O texto consta no suplemento do Diário Oficial do Estado e também inclui pessoas com síndrome de Down na relação dos que podem usufruir da medida. Até o momento, a pessoa com síndrome de Down não era incluída. O benefício chegava apenas para a pessoa com deficiência visual, mental ou autista. O entendimento é que o beneficiário pode ser ou não motorista. A nova regra foi aprovada em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária. A isenção total do ICMS, todavia, permanece no valor limite de 70 mil reais. A tributação, então, ocorre somente no que exceder o valor, que poderá ir até 30 mil reais. 7h20 agora. O programa Alfabetização e Família do governo goiano já chegou ao número de 3.688 pessoas atendidas em 149 municípios goianos. A iniciativa tem o objetivo de combater o analfabetismo no estado. A repórter Juliana Carnevale traz detalhes deste assunto. O programa Alfabetização e Família do Governo de Goiás, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação e pelo Goiás Social, já conta com 3.688 pessoas de 149 municípios goianos inscritas nas turmas da 3ª e 4ª fases. A iniciativa tem o objetivo de combater o analfabetismo no estado. Neste ano, a procura pelo projeto aumentou com as estratégias de busca ativa nas comunidades que possuem os maiores índices de analfabetismo. A quantidade de estudantes matriculados, até o momento, mais do que dobrou em relação ao início do ano, quando 1.340 alunos estavam inseridos no programa. Cada etapa do programa tem duração de 4 a 6 meses. Após a devida alfabetização, que passa pelo processo de ler, escrever e fazer cálculos simples de matemática, o estudante pode se matricular nas turmas de educação de jovens e adultos, o EJA, ofertadas pela rede pública estadual e concluir os estudos. Na 3ª e 4ª fases, o programa está sendo levado para dentro das unidades prisionais do estado. Ao todo, já foram abertas 8 turmas, sendo 6 no município de Aparecida de Goiânia, uma em Águas Lindas e outra na cidade de Anápolis. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h22. Vamos voltar a falar de Brasileirão. Com 2 gols de Juninho Capixaba e um de Romarinho, Fortaleza superou Curitiba por 3-1 na noite dessa quinta-feira no Castelão, pela 34ª rodada da competição.
O Fortaleza tem 48 pontos e segue firme na luta pela pré-Libertadores. O Curitiba segue com 35 perto da temida zona de rebaixamento. Guilherme de Los Santos acabou expulso. O Fortaleza encara agora o Palmeiras no dia 2 de novembro, fora de casa, às 16 horas, pela 35ª rodada da Série A. O Curitiba viaja para jogar contra o Juventude no mesmo dia, pela mesma rodada, porém às 19 horas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h23. A safra está bastante interessante nesse ano. Esse foi o comentário do presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, André Dobache. De acordo com ele, os trabalhos na área destinada à soja estão em cerca de 18% no estado. O presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul foi o entrevistado do programa Direto ao Ponto. Dobache comentou que, diferentemente do que se esperava, o Laninha no estado não aconteceu. O produtor sul-mato-grossense teve problemas para colocar a semente no chão e é uma safra bastante volumosa de chuva, o que é ótimo. Estamos com 15% a 18% da área plantada, disse ele. Segundo o presidente, apesar do clima, não é prevista em Mato Grosso do Sul uma expansão da área significativa na safra 2022-23 para a soja. As previsões apontam para 2% no comparativo com o ciclo passado. Imaginávamos que íamos vencer o vazio sanitário no dia 15 de setembro e colocar essa semente no chão somente após a virada do mês, porque não ia chover. E já choveu bastante no mês de setembro. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E olha, com o objetivo de reduzir o impacto e prejuízos causados pelas enchentes, inundações, alagamentos e outras ocorrências nos municípios goianos durante o período chuvoso, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás vai lançar hoje a Operação Tempestade. Nessa entrevista, o coordenador regional da operação, Tenente Prado, explica como funciona a ação. Bom dia, Daliana. Bom dia, Wesley. Bom dia, Jota. Bom dia aos amigos ouvintes do programa Jornal Verde Vale, onde hoje, na capital Goiânia, o Corpo de Bombeiros estará lançando, a partir das 8 horas, no Parque Flamboyant, a Operação Tempestade 2022-2023. Essa Operação Tempestade, ela visa desenvolver ações para reduzir os impactos e os prejuízos que são causados pelas chuvas, pelas fortes chuvas, que trazem aí bastante estragos às cidades, como enchentes, inundações, alagamentos, quedas de árvores, em todos os municípios goianos, principalmente durante o período chuvoso que a hora se aproxima, entre os meses aí de novembro, dezembro e janeiro. Na Operação Tempestade, amanhã, durante o lançamento, serão aí apresentados materiais e equipamentos, que serão utilizados pelos bombeiros, do estado de Goiás durante toda a operação. Essa operação ela só termina no ano que vem, após o período, quando começar o período de estiagem. E também vão ser destacadas estratégias, que serão traçadas para enfrentar esse período de chuvas com muita segurança. Em relação aos prejuízos, as enchentes, como nós sabemos, geram diversas consequências, O transbordamento aí dos rios, de onde a água sai da sua calha natural, atingindo aí as zonas urbanas, provocando aí os alagamentos, as grandes enxurradas, as inundações de casa, inundações de comércio. Isso causa aí um alto prejuízo, em termos econômicos, perda de materiais, perda de diversos objetos, de maquinários. Nossas ocorrências mais rotineiras, corriqueiras nesse período são acidentes de trânsito, devido principalmente no início agora do período chuvoso, onde a pista vai estar mais escorregadia, então geram esses acidentes, quedas de motociclistas, aborroamentos entre veículos. Também há muitas quedas de árvores, principalmente em rodovias. A Defesa Civil do Estado de Goiás, ela está trazendo algumas orientações para a população e com as chegadas das chuvas. É interessante que a população acompanhe os boletins meteorológicos que são fornecidos pelos órgãos de imprensa. É interessante também que a população mantenha os ralos, os esgotos, os bueiros e as valas limpas, não jogando lixo ou entulho nas ruas ou calçadas. Em casa, a pessoa ir realizar a limpeza do telhado da sua residência, das calhas, retirando o acúmulo de folhas, verificando se há existência de buracos ou infiltrações. Uma dica importante: não jogar lixo ou entulho em lotes baldios, quintais, nos córregos, nas ruas. Isso pode evitar que o lixo escoe
e entupa os bueiros e fazer com que os córregos transbordem. Verificar sempre as instalações elétricas da sua residência, desligando ou desconectando os aparelhos elétricos, quando perceber aí que está para ocorrer fortes chuvas, né? E essas chuvas forem acompanhadas de raios. Caso aí na sua moradia esteja localizada em uma área de risco ou em local sujeito a alagamentos, você colocar em algum lugar alto os seus móveis, né? Os seus pertences, retirar documentos, colocar em local que não possa ser atingido e se porventura vier a ter um alagamento na sua residência. Muito importante também, nunca deixe crianças sozinhas durante fortes chuvas. Uma outra questão, e que nós sempre somos indagados, é quanto à ocorrência de raios, né? O que fazer para não ser atingido por um raio quando você estiver na rua? Então, a Defesa Civil, ela esclarece e dá algumas dicas que o que você tem que fazer? Evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções, essas pequenas construções que não são protegidas, né, como celeiros, tendas, barracos. Evitar ficar próximo a estruturas altas, né, tais como torres de linhas telefônicas, né. Não permaneça em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis, estacionamentos. Não fique no alto de morros ou no topo, né, coberturas de edificações. Fica aqui nossos agradecimentos pelo espaço cedido ao Corpo de Bombeiros. Nosso bom dia a todos. Jornal Verde Vale. 7h29, 7h29 agora. O cartório eleitoral da 21ª Zona realizou no último dia 26 o procedimento de carga e lacre das urnas eletrônicas. Na ocasião, os técnicos responsáveis por manter os equipamentos em funcionamento no dia do pleito também passaram por treinamento especializado. De acordo com a chefe do cartório local, Maria Efigênia Vieira, o procedimento foi realizado com sucesso. E ontem ocorreu tudo bem, encerramos esse trabalho ontem mesmo. Teve uma auditoria às 10 horas da manhã, onde esteve presente o juiz eleitoral, Dr. Rui, onde esteve presente o representante do Ministério Público, Beto, e também a representante da OAB, doutora Emília. Então foi feita a auditoria, mas a votação paralela, onde nós testamos os votos para presidente, voto branco e voto nulo. E confirmamos que o BU deu resultado satisfatório. Foi de acordo com a nossa votação. A gente conversa agora também com o técnico operacional da 21ª Zona Eleitoral, Tássio Dias. Como é que foi o balanço aí dessa operação? Deu tudo certo? O que dizer a respeito desse trâmite aí? Ocorreu tudo tranquilo, um processo que era para ser feito em 2 dias, foi feito em 1 dia. No primeiro turno a gente teve um problema com 6 urnas que foram alteradas, feita a contingência, e aí veio um técnico de Goiânia, juntamente com os técnicos de Mineiros, foi feito o reparo dessas urnas e elas estão preparadas. Se acontecer algum problema com alguma urna, a gente tem urna de contingências para ser feito alteração. Os problemas que dão são uma tecla que trava, né? Um alto-falante que não funciona, ou um microterminal do mesário, que a urna, ela agora vai para as seções. E nesse transporte ela é igual um computador, pode dar problema, tá? Mas a gente está tranquilo, todos os técnicos têm treinamento para estar auxiliando se der algum problema, mas se Deus quiser vai correr tudo certo. Um problema que aconteceu no primeiro turno foi a questão da biometria, né? Que acabou dando problema, não só aqui como no país inteiro, né? Várias reclamações nesse sentido, que a biometria ela não funcionava de maneira efetiva. Para esse segundo turno, teve alguma mudança nesse sentido? Então, a gente está mandando mais paninhos, né? Tem álcool pro cidadão tentar ir com a mão limpinha para facilitar. Nesse segundo turno não houve alteração, vai ser uma eleição com coletas de dados, com as coletas de biometria. Essa biometria ela dá muito problema porque ela é muito criteriosa. Os critérios da Justiça Eleitoral é diferenciado. Então já tem um processo dos servidores, né, onde a gente vai fazer uma reclamação junto ao TSE, porque foi cansativo, demorado para os eleitores e também para os servidores que ouviram reclamações o dia inteiro. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora 7h32, 7h32, entramos na área policial trazendo as informações das últimas 24 horas, diga-se de passagem, 24 horas de muitas informações e também, né, nós tivemos muitos estelionatos registrados também.
né? Uma semana que a gente vinha registrando 1, 2, no máximo 3 por dia, nós tivemos aí um número crescente nessas últimas 24 horas. É claro, a gente relata tudo para vocês, principalmente no intuito de alertá-los quanto aos perigos, né? Não os noturnos, mas da internet. Vamos lá, trazendo para você uma situação onde uma mulher, ela denunciou, ela procurou a delegacia de polícia após encontrar um gato que estaria com um tumor. Esse gato estaria doente, um tumor na região da orelha. Ela se sentiu solidarizada ali com aquela situação, tocada com aquela situação, e ela acabou então montando uma gatoeira, uma armadilha para pegar gato. E ela conseguiu, teve êxito aí. Levou para o veterinário, né? E começou algumas investigações, descobriu aí uma possível proprietária, procurou essa proprietária. De início ela negou, mas posteriormente afirmou que dava água e comida. Mas deu água e comida, o gato já entende que é ali, né? É o local dele, enfim. Ela ficou 1.750 aí a operação, tudo, né? Os custos aí desse tratamento, mas essa suposta proprietária não quis arcar. Ela então denunciou o fato aí na delegacia de polícia. A gente teve um estélio registrado onde compareceu à delegacia a vítima, ela dizendo o seguinte, que viu alguns anúncios de roupas femininas para vender numa rede social e efetuou o pagamento via Pix, né? E posteriormente, a R$650, após o pagamento, não conseguiu mais falar aí com o anunciante. Sumiu, deu no pé, né? Mudou o anúncio aí, já mudou, certamente buscando outros clientes. Também tivemos outro estélio onde compareceu a delegacia, a vítima dizendo o seguinte, que publicou um anúncio através do aplicativo Facebook, que estava à procura de um emprego aí de operador de máquinas. Ele publicou o anúncio, estou à procura aí de um emprego como operador de máquinas. Né? E logo em seguida, uma pessoa do sexo feminino entrou em contato oferecendo uma vaga, né? Que em seguida a pessoa, um outro homem responsável pela empresa, disse ao comunicante que dispunha da vaga de emprego na cidade de Jataí, porém o comunicante deveria fazer um depósito para segurar a vaga. E a vítima então fez o pagamento de R$700, né? E que posteriormente o autor pediu mais dinheiro e disse que iria fazer o estorno do valor pago aí em cartão. Né? O comunicante teria que pagar à vista, caso contrário, iria perder essa vaga. O comunicante então fez um Pix de R$1.350, e o autor combinou de buscar a vítima, no caso, na última segunda-feira, às 6 horas da manhã, e não apareceu. Em seguida mandaram mensagem dizendo que não tinha dado certo a viagem e que havia ficado aí para terça, às 9 horas. E logo enviaram outra mensagem dizendo que iria devolver o dinheiro, porém fizeram o que não fizeram, né? A vítima não conseguiu mais falar com esses autores aí. Não arrumou o emprego e um prejuízo de 2 mil. Exatamente. Agora você já está ali procurando emprego numa situação como essa, né, Daliana? Não, o curioso também, né, é que essa situação, ela acontece ao contrário. Quando o estelionatário, o golpista, ele mesmo publica uma vaga de emprego, a gente já viu aqui no noticiário também dessa situação, ele vai lá e publica falando, olha, estamos precisando de um casal para trabalhar em uma fazenda, assim, assado, com benefícios tal, em outra cidade, sempre é em outra cidade, né? E aí as pessoas estão precisando de emprego, né, normalmente, querem essa vaga, entram em contato, mas daí eles aplicam esse golpe justamente nesse sentido, né? E aí agora foi o contrário, o rapaz que publicou, mas acabou sendo vítima do golpe. Então fica esse alerta, porque infelizmente as redes sociais, elas não são um local para procurar emprego, porque as pessoas se aproveitam disso para aplicar golpes. É onde eu defendo uma pena maior e mais rigorosa, porque na minha opinião, essas pessoas deveriam pagar pelo crime que cometeram. Elas abusaram da confiança, abusaram da genuidade da pessoa. E da necessidade, ou né? então da necessidade, né, que a pessoa tem. No caso, esse cidadão está desempregado, ou seja, ele se expõe numa rede social procurando um emprego. Muitas pessoas acabam ficando com vergonha, mas ele, né, falando, eu tenho que trabalhar. E acabou tendo esse prejuízo. Vai saber aí se não pegou esse dinheiro até emprestado, né? Até emprestado para poder garantir essa vaga, né? Segurar essa vaga. Enfim, é a primeira vez que eu ouço que alguém tem que pagar para trabalhar.
Mas, enfim, já deveria prestar atenção em alguns detalhes. Mas esse tipo de gente que pratica esse tipo de golpe deveria estar preso. A pena deveria ser dura. E acontece assim, quando a pessoa oferece aquela vaga de emprego e fala, não, eu mesmo vou arcar com a mudança para, vamos supor, põe uma vaga de emprego em outra cidade, Goiânia, sei lá, e aí fala assim, não, eu mesmo vou pagar para você mudar com a sua esposa para cá. Só que aí fala assim, não, mas você me empresta um dinheiro aqui que eu vou pagar um cara para te trazer aqui. Tem essas historinhas, né? Agora o patrão que precisa pegar empréstimo aí com o futuro empregado, você já vaza fora, viu? Olha aí, temos mais, né? Outra situação aqui de estéreo, outro estelionato, onde a vítima diz o seguinte, uma mulher entrou em contato com ela informando que a comunicante teria comprado um trocador de calor. É uma peça aí de um caminhão, eu não conheço. Mas a mesma relata que não pediu esses produtos, valor R$25 mil. A comunicante relata também que veio entrar em contato aí com a empresa, que ela, né, teria comprado as peças aí para o caminhão. A comunicante diz que não comprou nada desses produtos, alguém estaria utilizando o seu nome indevidamente. R$25 mil a peça, deve ser uma peça importante aí, mas enfim, quem é caminhoneiro aí deve saber do que a gente está falando, né? Mas fraude, temos sim. De acordo aí com o que foi registrado, o cidadão aqui estaria se passando ainda por funcionário da empresa dele, né? E agindo como se fosse funcionário da empresa dele. Já se desligou, aí ele acabou registrando esse boletim de ocorrência para que, caso ocorra algum problema, a empresa dele não seja responsabilizada posteriormente. Ainda tivemos uma outra situação, onde a polícia registrou um outro estelionato, onde o cidadão, né, dizendo o seguinte, compareceu na delegacia, a vítima, ela relata que um banco do Mato Grosso do Sul, dizendo que ele teria caído em uma fraude, e o comunicante relata que foi até o banco, teve conhecimento que tiraram aí da sua conta um valor de R$1.819. Ele relata que não sabe quem foi a pessoa, né, a qual fez aí essa retirada do banco dele, um golpe aí digital, teve acesso de alguma forma. Também nós tivemos registrado um outro furto. Esse furto diz o seguinte, que o cidadão estava na igreja, o mesmo estaria aí com o celular dentro do bolso e depois não se recorda de onde teria colocado esse celular. Por volta das 23 horas, ao chegar em sua residência, veio dar falta de seu aparelho, né? E o mesmo vem ligando aí para o número, né? Vem chamando várias vezes, né? Várias chamadas não atendidas. O comandante relata que seu telefone é um Samsung modelo A10 de cor azul. Ele estava dentro da igreja e aí ele não sabe onde ele colocou e lá dentro da igreja o celular sumiu. Também tivemos uma outra situação de ameaça. A solicitante, ela compareceu no quartel da Polícia Militar, dizendo o seguinte, que mora há 4 meses em uma fazenda e por volta das 16 horas teria sido agredida aí pelo seu companheiro, o qual, após uma discussão, desceria um tapa em seu rosto e arrastou pelos cabelos, pegando uma faca e dizendo que iria matá-la. Nesse momento ela entrou em luta corporal com ele, né? Troca de tapas aí com esse marido e conseguiu, né, fugir dele. Ele tem ali alguma deficiência, enfim, o que ajudou com que ela, né, escapasse dele. Ele conseguiu tomar o seu celular e jogou dentro aí, né, de um lago. Em seguida, o acusado teria pegado uma corda e disse para ela que iria cometer suicídio. Ela relata que aproveitou esse descuido do autor e conseguiu correr aí para uma fazenda vizinha e pediu ajuda. Ela foi trazida aí para a cidade, né, e resolveu procurar a delegacia, a primeira Polícia Militar, né, foi orientada a procurar a delegacia posteriormente, né? Então ela tem parentes aí na cidade de Caiapônia, foi orientada então a procurar a DEAN, Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, no dia de hoje. Também nós tivemos uma outra situação onde a polícia, né, a Companhia de Policiamento Especializado, encontrou um desmanche de motocicletas lá no setor Taninho. A polícia fez o seguinte, a equipe estava em patrulhamento pelo setor Taninho, visualizou uma motocicleta ocupada por 2 indivíduos. Ao avistar aí a guarnição, mudaram de direção e ao proceder à abordagem ficou verificado que se tratava
né, de um menor de idade, conhecido pela polícia pela prática de tráfico de drogas, inclusive acho que teria sido apreendido dias atrás e liberado posteriormente. Ao ser indagados sobre a origem da moto, devido à documentação, alegaram não serem os donos do veículo e que não sabem, né, de quem seria. A equipe foi até o endereço onde foi localizado outros veículos que estavam sendo desmontados pelas pessoas ali presentes. Ao ser indagados sobre a documentação dos referidos veículos, né, e peças, 2 deles que estavam, aliás, 3 deles, admitiram terem furtado tais veículos na noite anterior no pátio da Superintendência Municipal de Trânsito aqui de Mineiros. E diante aí desse fato, conduziram os abordados e os produtos até a delegacia de Mineiros. A autoridade determinou então a prisão em flagrante de 4 maiores e a confecção de um boletim de ocorrência em desfavor de 1, 2, 3 menores de idade. Então 6 ao todo aqui estavam ali desmanchando. Agora o que chama a atenção é que furtaram essas motocicletas de dentro do pátio da Superintendência Municipal de Trânsito, né? Então estavam sendo desmanchadas. A polícia conseguiu descobrir antes. Quando que esses veículos seriam descobertos, não estariam ali, é o que consta, né? Deveria ter ali um guarda, não sei se tem ou não, mas enfim. E a gente fica sem entender como, né, que conseguiram... Teve esse vacilo ali, né? Deixaram levar essas motocicletas. Enfim, fica aí esse alerta para que outras não sejam levadas posteriormente também. Também nós tivemos uma situação ontem, a Companhia de Policiamento Especializado, após receber informações sobre a localização do possível autor de um estupro de vulnerável. A equipe foi até este endereço quando nas proximidades deparou com o indivíduo em uma motocicleta com as mesmas características, né, utilizadas aí no dia da abordagem, aquela criança de 12 anos. Ao realizar essa abordagem, o condutor empregou fuga, entrando em uma residência, abandonando a sua motocicleta e um celular. A polícia então conseguiu entrar dentro dessa casa, mas o indivíduo saiu pulando muros. Ele saiu pulando muros, conversou com os proprietários, né, que são aí pais do suspeito, né? O condutor da motocicleta relatou não ter o conhecimento aí do fato, do estupro, enfim, né? O indivíduo já possui passagem pelo artigo 121 homicídio. Diante do fato, foi conduzido a motocicleta até o pátio do quartel, né? Até o presente momento, até a atualização às 6 horas da manhã, o indivíduo ainda não havia sido localizado. Eu chamo a atenção nesta ocorrência pelo seguinte: a polícia trata ainda como suspeito. A polícia foi lá para averiguar essa situação. Após, né, a Polícia Civil ontem entrou em contato aí com a nossa reportagem, pediu para que a gente divulgasse imagens aí do autor, imagens reais do autor, para que ele talvez pudesse ser reconhecido por alguém. Assim foi feito, essas imagens foram divulgadas, vídeo, né? E uma foto, né? Um vídeo, infelizmente a câmera de segurança não mostra muito bem, mas dá para se ter uma ideia. O intuito da Polícia Civil é que alguém, às vezes, né, reconhecesse aquele indivíduo ali como sendo tal pessoa. Tá, beleza. Após essa divulgação, a polícia começou a receber informações. E uma dessas informações é de que poderia ser esse indivíduo. Os policiais foram até a residência averiguar quando eles fugiram. Eu quero chamar que a polícia trata ainda como suspeito. O porquê disso? Porque quando surgiu o fato, né, uma foto aí de um outro cidadão foi esparramada nas redes sociais, né, e apontando como sendo o autor. E eu disse aqui no programa que, inclusive, a criança não tinha reconhecido aquela pessoa como sendo o autor, né, de acordo aí com o que foi repassado pela própria delegacia. Não havia sido feito o reconhecimento por parte da vítima daquele homem. Olha o risco que se correu ao tentar atropelar as coisas. Muito cuidado com essas divulgações antecipadas, primeiro porque elas atrapalham as investigações policiais. E segundo, que você pode estar colocando uma pessoa que não tem nada a ver com a história no meio de um caso tão sério como esse, risco, né? Essa pessoa aí que injustamente é apontada como sendo a autora e não tendo culpa, essa pessoa às vezes pode se deparar até um risco de vida, com situações aí inesperadas junto à população. Às vezes as pessoas vêm e se sentem motivadas a fazer justiça com as próprias mãos. Realmente isso é colocar em risco pessoas que a justiça não disse serem os culpados. Isso é muito importante, a pessoa ter esse cuidado
E vale ressaltar que internet não é território sem lei, né? As pessoas que estão propagando, que estão divulgando, elas são facilmente rastreadas, existem delegacias especializadas nisso, elas são rastreadas e depois responsabilizadas judicialmente. Não, sobre a vítima, a gente tem informação se já foi feito esse procedimento de identificação e ela diz que não é ele ou ainda vai passar por esse procedimento? De qual você está falando? Porque tem dois, né? Do primeiro ela não reconheceu, a primeira foto que foi divulgada aí de um homem, ela não reconheceu como sendo. Diz que não era. Não era. Essa segunda foto que o pessoal já divulgou também, né? Que atrapalha as investigações da polícia, porque o camarada dá no pé, né? Ela ainda não fez esse reconhecimento. Ainda vai passar. É uma suspeita, é uma denúncia. A polícia foi averiguar para ver, né, se batia com as características. Então pode ser que seja, né? Pode ser que seja e pode ser que não seja também. Enfim. Sim. A polícia tem que dar o aval, falando, não, de acordo com as nossas... veredicto final. É o camarada, entendeu? Não a população. Aí, eu tenho algo mais interessante do que a investigação de polícias especializadas para identificar quem divulgou essas fotos aí, é um outro negócio chamado print. Rapaz, aquilo investiga que é uma beleza, porque o print vem prova, o nome, né? É a prova. E o que está acontecendo, né? Pessoas que divulgaram as imagens do primeiro, né? Ele está recolhendo aí print certamente, né? Para poder buscar os seus direitos. Teve a sua imagem divulgada e envolvida em uma situação como essa, que até agora, né? De acordo com o que está sendo investigado até o momento, ele não teria envolvimento nessa situação. O que aponta a investigação até o momento. Esse primeiro aí, então, como a criança já identificou que ele não foi o abusador, ele já foi, vamos dizer assim, prejudicado, né? Prejudicado. Principalmente ela não o reconheceu. Sim, diferente. E a gente faz um alerta agora, como este suspeito ainda está sendo procurado, esse segundo, para que a população, né, caso vendo esses vídeos, consiga reconhecer essa pessoa, que entre em contato com a polícia para poder tentar localizá-lo. Ontem ele conseguiu fugir ali na região do Parque do Jatubás, tá? A polícia, então, ontem à noite estava à sua procura, não conseguiu localizá-lo. Então a gente fica aí um alerta para que, caso alguém, né, o reconheça e saiba onde está, informe a polícia, né, para que possa fazer a prisão e a averiguação para saber se realmente tem envolvimento. Ou seja, a moto, pelo que foi repassado, tem as mesmas características. Aí vai saber vestimentas e tudo mais, reconhecimento ou não aí por parte também da vítima, tá? Há uma série de coisas a serem feitas antes de falar, não, é o camarada que abusou, enfim. Não saiam condenando pessoas à torta e à direita, viu, pessoal? Também nós tivemos 7h50, uma outra situação registrada também, foi o seguinte, uma mulher, ela procurou, né, a ajuda aí da polícia, foi até o 46º Batalhão, solicitou a presença da polícia, ao qual ela queria reaver o seu celular, né? A polícia foi até a sua residência, lá fez a orientação ao seu companheiro para que devolvesse o celular, orientou a respeito aí de ser enquadrado na Lei Maria da Penha, caso, né, a briga entre os dois evoluísse. O caso foi o seguinte, de acordo aí com a solicitante, o seu esposo apossou-se do seu celular devido a ele ter tocado, né, durante a madrugada. O mesmo queria que ela desbloqueasse para que ele pudesse ver quem estava ligando. Porém, ela recusou-se a desbloquear o aparelho. Foi quando a confusão começou. Ele se apossou desse aparelho, ela foi até o quartel, pediu ajuda, né? O rapaz foi orientado para esfriar a cabeça, resolver essa situação posteriormente, né? E ver quem é que estava ligando de madrugada aí. Às vezes até uma ligação errada, né? Causou toda essa confusão, tá? 7h51. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, 7h51, bom dia, obrigado sempre pelo carinho, a participação aqui com a gente, tá? Muito bom, trazendo aqui mais informações, boa tarde, mandou ontem pra gente, né? Lei seca referente às eleições, vai repetir a mesma forma do primeiro turno? Sim, sábado às 23h até domingo às 21h. Isso. Até domingo às 21h, tá? Está proibido a venda de bebida alcoólica, sábado às 23h até o domingo às 21h, tá? Muitas perguntas referentes aqui à entrevista de ontem, né? Também aos Correios hoje estará atendendo essa informação, Dalena, normal hoje, né? Sexta-feira, né? Hoje
Pelo que não tem previsão de fechamento, não há né? nada de diferente hoje. Vamos ver aqui se a gente consegue levantar e já responder. Enquanto isso, a gente vai trocando lâmpada aqui, né, Wesley? Lá na Irmã Carmelita, quadra 38, lote 6, Novina Paniago. Imaginei nós dois em cima de uma escada trocando lâmpada agora. Não tem esse perigo, não hein? Tem, né, Wesley? Fica no escuro. Vamos aqui mesmo, né? Troca de lâmpada na Avenida Irmã Carmelita, quadra 38, lote 6, ali no Alvina Paniago, né? Repor lâmpada também na rua Aeroporto Santa Isabel, na rua quadra 3, né? Rua dos Fundos ali da Marquió, tá? E também roçar o mato do aeroporto. O pessoal tá cobrando aí então essa troca de lâmpadas. Muito bom, cadê mais? Policiamento aqui no Morro do Pudim, nos dias de festas, muita bagunça aqui nessa região, mais policiamento por aqui, viu? O pessoal sai das festas e ali acaba extrapolando fora, né? A mensagem, cadê, né? Bueiro entupido, aqui na rua Dom Matias Smith, em frente à quadra 2, lote 16, no residencial Dona Letícia, lá na rua Dom Matias Smith, quadra 2, lote 16, lá no residencial Dona Letícia, é um bueiro entupido que tá naquela região, tá? Então tá aí, deficiente visual vai poder votar, tem lá o braille, né? Para quem sabe ler o braille, tem como votar. Quem não sabe ler o braille, tem também a opção do fone de ouvido, né? Aí tem que ter lá todo um auxílio, enfim. Temos estas situações lá que a urna eletrônica propicia também. Isso, tá? E aí caracteriza que ele pode votar. Interessante é procurar no dia lá da eleição, pessoal, né, para receber essa orientação também. Exatamente. Ao contrário do que foi aí o primeiro turno, esse segundo turno, o pessoal espera, né, que seja aí uma votação mais ágil, mais rápida, né? Porque aqui no estado de Goiás, nós só temos, né, para votar para presidente. É só o cargo aí de presidente. Ou seja, vai lá um voto só e já está livre. Exato. Diferentemente do primeiro turno, que eram 5 cargos, enfim. Então vai ser bem mais rápido, ou seja, a diminuição de filas com certeza vai ser uma das características aí desse segundo turno. 7h54, falando em segundo turno, né, Wesley? A partir de domingo nós estaremos aqui a partir das 8. O senhor me confirma, 8 horas da manhã, exatamente, logo após a missa dominical que a Verde Vale retransmite lá direto da Matriz São Bento. Então a gente vai estar começando os nossos trabalhos, né, às 8 horas da manhã, trazendo aí todas as informações alusivas a esse pleito aqui na 21ª zona. Como todos sabem, englobam a cidade aqui de Mineiros, Portelândia e Santa Rita, trazendo informações das sessões eleitorais aqui, como está transcorrendo a votação, se o eleitor está tendo algum tipo de dificuldade, as filas, enfim, que a gente espera que não aconteça como aconteceu no primeiro turno, né? Ao meio-dia, nossa tradicional mesa redonda, fazendo um relato do que aconteceu na manhã, e no período vespertino vamos estar aqui conectados ao TRE Goiás e também ao TSE em Brasília, ultimando, acompanhando aí a apuração dos votos em todo o Brasil, e assim que for determinado pelo TSE quem será o próximo mandatário geral do país, nós estaremos anunciando. Vale ressaltar também que estaremos acompanhando a situação da eleição de governador em outros 12 estados da federação que também vão ter segundo turno, e a gente vai estar acompanhando também a votação nesses estados. Só respondendo aqui, Jota, a pergunta do ouvinte, o Correios vai funcionar hoje normalmente, sim, né? Fecha na segunda-feira, que é o aniversário da cidade, e abre na terça, não emenda. E aí na quarta fecha novamente. O horário de funcionamento das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Nosso amigo Derquian e o gerente lá passando essa informação pra gente. Muito bem, a informação em tempo real por aqui, né, na nossa programação, e esse é o Jornal Verde Vale. A utilidade pública, o cidadão achou aqui uma carteira com 2 cartões de crédito em nome de Eduardo Henrique Oliveira, né? De repente conhecer alguém aí com esse nome, pode entrar aqui que a gente passa o número aí, né? Muito bom. Agora 7h57, pessoal falando aí da primeira foto, né? Certamente ele fez alguma coisa. Olha, nesse caso ele não estava envolvido, né? Eu não sei ali a vida, não sei a vida pregressa desse cidadão aí, né? O que aconteceu na vida dele, não sei. Nesse caso, tô falando desse caso, né? É porque o povo
cata alguma coisa ali, já se manda, né? Já começa a divulgar, enfim, antes da hora, né? O pessoal tá cobrando aí reposição, pessoal, equipe para dar uma olhada à noite aí nas lâmpadas, muita lâmpada apagada aí nas ruas da nossa cidade. 7h57, como Daliana disse, né? Segunda-feira feriado, terça-feira para muita gente feriado e na quarta outro feriado, né? Jornal Verde Vale. Mas pra gente vai ser feriado, senhor Wesley? Bom dia. De jeito nenhum, estaremos aqui trazendo notícias na segunda, na terça, na quarta, enfim, estaremos aqui sempre informando você, independentemente da cor da folhinha, né, Jota? Estaremos aqui trabalhando porque, como diz os sábios da comunicação, todo mundo escuta a rádio, e seja feriado, seja domingo, seja sábado, tá todo mundo lá do outro lado escutando, e a gente tem que estar aqui para comunicar com você. Então estaremos aqui de volta na segunda-feira trazendo informações para você. Uma ótima sexta-feira, uma boa votação para você no domingo. Vá lá e exerça o seu direito de voto, exerça e fortaleça a democracia. E a gente volta na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Bom dia também para Daliana Oliveira. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. Fica o convite para acompanhar a nossa cobertura especial do segundo turno das eleições nesse domingo. Aqui você fica sabendo todos os detalhes, problemas com urnas, o andamento das eleições, filas, enfim, todos os detalhes só aqui na 103,7. Um bom dia para você e até segunda. Agora 7h59. Um abraço pro amigo Chapolin na sintonia. Bom dia, obrigado sempre pelo carinho aqui com a gente. E é claro, a gente volta na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale ou assim que a notícia acontecer. Tchau, gente. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.